Boa tarde a todos. Eu vou tentar resumir um pouquinho aqui a apresentação e a gente vai dar um cunho mais jurídico para a nossa exposição. A nota técnica ela se baseou em dois dispositivos essenciais, o artigo 17 da Lei 9074 e o decreto 2655. Nenhum dos dois, o que a gente chama a atenção é que nenhum dos dois ele determina a transferência compulsória das DITs, né? E uma coisa curiosa é que quando o artigo 17 fala que o poder concedente poderá definir, dentre as instalações de transmissão, as que se destinam à formação da rede básica e as que são de um âmbito próprio de distribuição, claramente ela está indicando uma função dessas instalações, né? Destinação presume função. Qual é a função que elas desempenham, se é de rede básica, que é otimização do sistema eletroenergético, ou função de âmbito próprio de distribuição, que é atendimento de carga. Então, a própria lei ela indicou essa questão de função e como a parte técnica aqui toda já ressaltou a importância dessa função, que essa função seja levada em consideração para essa definição de que instalações vão ficar com quem. E, partindo disso, e até a própria nota técnica, ela cita o RECEB como indicador do limiar de tensão, como critério para classificação, e houve o RECEB-COM, que atualizou essa indicação, e o próprio Ministério indica a função como essencial para classificar essas instalações. Então, houve uma atualização desse estudo, do projeto RECEB, que indica a função como fator principal aí para classificar essas questões, essas instalações. Partindo disso, diante das exposições que tiveram até aqui, que 90%, por exemplo, das DITs de São Paulo desempenham função de transmissão, elas nunca poderiam estar com a distribuidora, porque as distribuidoras são impedidas, proibidas legalmente, de exercer a atividade de transmissão, né, por meio do artigo 4º da Lei 9648, ali está citado errado. Então, a gente tem essa lacuna jurídica, essa questão da legalidade que não foi bem tratada nesse item. Uma outra questão é que a determinação da transferência compulsória, ela leva necessariamente a alteração unilateral do contrato de concessão, que deve ser concomitante ao equilíbrio econômico-financeiro. E esse equilíbrio deve ser feito em caso a caso. Cada contrato tem o seu equilíbrio econômico-financeiro e não pode ser tratado do jeito que foi tratado na nota técnica, dizendo que sai instalação, sai custo, sai receita, está equilibrado. Não é assim. Existem ganhos de escala de cada empresa e a equação é muito mais complexa do que como ela foi tratada. Então, vai haver claramente um pedido de equilíbrio econômico-financeiro de todas as transmissoras afetadas. Quanto à janela de oportunidade, que diz que a janela está aí porque a maioria dos ativos estão amortizados pela MP 579, isso não é verdade. A amortização de ativos só se dá com o pagamento das indenizações. E, em muitos casos, eu acho que quase todos das transmissoras, nenhum foi ainda nem definido dos ativos anteriores a 2000. Né? Então, essa questão do equilíbrio econômico-financeiro ela não está devidamente tratada na nota técnica. E aí, de tudo que foi apresentado aqui, existem vícios de motivação. O que aconteceu na nota técnica? Por falta de um estudo aprofundado de cada caso, de, por exemplo, o Estado de São Paulo, que é a maior metrópole do Brasil, saber o impacto disso, dessa decisão, acaba que muitas premissas, afirmações dentro da nota técnica como motivação, elas não condizem com a realidade de alguns estados ou da maior parte das transmissoras. Então, já que elas não condizem com a realidade, elas violam o princípio da motivação e da teoria dos motivos determinantes, que diz que, havendo desconformidade entre os motivos determinantes e a realidade, o ato é inválido. Então, essa é o principal, se eu for me alongar nas demais questões jurídicas que o tema merece, mas a apresentação está aqui disponível para todo mundo. Obrigada.